Caríssimos irmãos e irmãs, já chegamos ao quarto domingo do tempo do Advento. Nós iremos celebrar exatamente o Natal já nesta semana. Demos graças a Deus por esse caminho que nós fizemos, caminho espiritual, caminho de renovação das nossas convicções morais, religiosas, esse caminho do Advento que nos capacitou para a expectativa, a vigilância, o senso de conversão, de mudança de vida. E neste quarto domingo somos chamados a nos alegrar com o Salvador da humanidade que vem até nós. Vamos então ler o trecho do Evangelho proposto para a nossa reflexão. Mateus capítulo 1, de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos algumas pistas muito significativas para a nossa reflexão a partir das leituras deste quarto domingo do Advento. E quero simplesmente propor pistas. Isso aqui não é uma homilia, são orientações para a nossa reflexão pessoal. Comecemos então a partir do Evangelho. Mateus nos apresenta alguns aspectos da personalidade de Jesus, da identidade de Jesus, esse menino que vai nascer, que foi profetizado, que foi esperado. Quem é ele? É isso que nos apresenta Mateus. E depois vai nos apresentar também alguns aspectos da figura de José, um perfil moral de José, digamos assim. Então começa Mateus dizendo que Jesus é de origem divina. Jesus é Deus. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. E ele diz isso 2 vezes. Maria, virgem, fica grávida. Maria prometida em casamento. Maria noiva. O que significa então esse fato que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo? Significa que o seu filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, temos aí com clareza que o filho que nasce é Deus. É Deus em forma de gente. E é por isso que João vai dizer: e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Deus. Então nós temos aqui algo muito significativo. E ele vai continuar. Então, sendo filho de Deus, será chamado filho do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O Altíssimo é o Senhor, o Altíssimo é Deus. Deus é o Altíssimo. E exatamente Lucas vai confirmar essa ideia tão significativa. Lucas também vai dizer: o seu reino não terá fim.
Então, aquele que nasce por obra do Espírito Santo, aquele que é filho do Altíssimo, aquele que é rei do universo, tem um reino sem fim. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele será chamado Filho de Deus, confirma a mesma tese. Quem é Maria? Maria é mãe do Filho de Deus. Maria é mãe de Deus. O Filho de Deus é Deus. A teologia católica é cristalina. A teologia católica é coerente com esse dado. Aliás, algo significativo acontece também na nossa vida quando alguém lhe pergunta quem é a sua mãe? E você diz, minha mãe é a fulana, minha mãe é a Maria, a Teresa, é a Fátima. Você não diz, olha, a mãe do meu corpo é a fulana de tal, mas a mãe da minha alma é um outro. Você não diz isso, não é verdade? Por causa do princípio da totalidade unificada de corpo e alma na pluralidade das dimensões. Essa é a beleza do ser humano. Caso contrário, na fragmentação, o ser humano não existe. Maria, mãe de Deus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Será chamado Filho de Deus. Portanto, é Deus. E toda a vida de Jesus comprovou isso. Portanto, ele sendo Deus, também é o Salvador da humanidade. Ele sendo Deus, é o Deus conosco. Ele sendo Deus, salva o seu povo dos seus pecados. Olha só que beleza, que coerência de aspectos teológicos. Caríssimos irmãos e irmãs, eis o mistério aí desse menino. Então, por isso nós somos chamados a adorá-lo, a louvá-lo, a acolher a sua pessoa, para que nós possamos fazer a experiência do crescimento espiritual, da conversão e do crescimento na santidade. Eis aí a beleza do menino que vai nascer. Então, o outro aspecto colocado por Mateus são as virtudes de José. Quem é José? José é um homem virtuoso, é um homem que tem um projeto de vida. Às vezes nós pintamos José como um velho, não é verdade? Não era nada de velho, era um jovem maduro. José também, diz Mateus, é um homem justo, mas não um homem que vai pelo horizonte puramente da justiça legal. Não, ele é um homem justo, mas concebe a justiça como virtude ética. Portanto, atrelada à verdade, atrelada à compaixão, atrelada à justiça e à bondade. Que coisa linda! Porque se José apelasse simplesmente para a lei, como diz Levítico 20, versículo 10, Maria seria apedrejada, porque mereceriam ser apedrejados tanto o adúltero quanto a adúltera. Então veja só como José é muito sensível. E assim entra uma outra virtude. Enquanto pensava nisso, ou seja, um homem do discernimento, um homem que não haja por impulsividade, um homem que não age agressivamente, um homem que pensa, um homem que reflete, um homem capaz de discernimento. Então, certamente, essas atitudes e virtudes de José são muito significativas para todos nós, homens e mulheres hoje, que muitas vezes agimos por impulsividade. Essa é a beleza do Evangelho deste domingo. Na primeira leitura, nós temos um trecho do livro do profeta Isaías 7, de 10 a 14. O que o profeta nos indica como algo significativo? Ele vai falar que esse sinal que vem do céu, o Jesus, o menino que vai nascer, ele vem do céu, vem das alturas das celestes, mas também vem das profundezas da terra. O que significa isso? Jesus, que vem das profundezas da terra, significa a sua humanidade. Sim, há uma história que chega a Jesus, mas Jesus não é puramente filho da história, mas ele tem uma dimensão humana. Então, Isaías quer realçar essa dimensão humana de Jesus, mas o menino que vai nascer vem também das alturas celestes. Está dizendo o quê? Que ele é Deus. Então, essa expressão quer colocar em evidência a natureza humana e a natureza humana de Jesus de Nazaré. Ele é profundamente humano e profundamente divino. Então nos entende profundamente. E depois nos alerta
para a preocupação de não rejeitarmos sinais. Lembremos-nos que quando os pastores ficam um pouco confusos, vem o anjo e lhe diz: caminhem, vocês vão encontrar um sinal, um bebê enrolado em panos, colocado numa manjedoura, um sinal. Então a humanidade de Jesus é o sinal da beleza, da ternura divina que vem até nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a deixarmos-nos guiar pelos sinais de Deus que vêm através da história. Quem rejeita o sinal, rejeita a possibilidade da interpretação, do discernimento, rejeita a comunicação de Deus. E hoje há muitos sinais na história pelos quais Deus está nos comunicando alguma coisa. Temos na sociedade, nós temos a natureza, temos o aquecimento global, nós temos os sinais da palavra. Quantos sinais maravilhosos que nos falam de Deus e outros que nos advertem. A função do sinal é nos advertir, avisar, recordar. O sinal nos alerta, o sinal nos questiona, nos estimula, nos corrige, nos orienta. Jesus de Nazaré é o rosto da misericórdia de Deus, como já o magistério da igreja tem apontado. E por último, nós temos a segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 a 7. Nós que acolhemos o Filho de Deus, nós que nos tornamos seus discípulos, nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a sermos servos uns dos outros, porque Jesus é o servo por excelência, o servo de Deus, o Filho de Deus. Nós, enquanto filhos de Deus, irmãos de Jesus, somos chamados também a sermos servos de Deus, servos uns dos outros, ministros da igreja, porque nós cremos no Filho de Deus. Mas tem uma outra dica interessante: nós somos chamados também a nos disponibilizar para sermos apóstolos, ou seja, enviados em nome de Cristo, enviados em nome da igreja para servir, para fazer o bem, para promover o reino de Deus, para continuar a obra de Jesus. E Paulo vai nos dar mais uma última dica: conservemos a nossa consciência de sermos vocacionados, escolhidos, discípulos missionários de Jesus no meio dos pagãos de hoje. Ou seja, há muitas pessoas que vivem na indiferença religiosa. Que este domingo, quarto domingo do Advento, nos ajude cada vez mais a aprofundar a identidade de Jesus e a sermos cada vez mais discípulos autênticos, buscando crescer na santidade, na fraternidade e na prática da justiça. O Filho de Deus vem para nos salvar. Vamos até Ele e acolhê-lo com alegria.